graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, amém? Quantos estão felizes com Jesus nessa manhã de hoje? Levante a mão bem alto aí, diga glória a Deus, digam aleluias. Já abra a sua Bíblia comigo aí no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, nós vamos ler no capítulo 7, a partir do versículo 11. Eu creio que mais uma vez o Espírito Santo ele vai falar conosco e seremos grandemente abençoados nesta manhã de hoje. Todos que encontraram aí, digam graças a Deus. Não tem a Bíblia, pode estar acompanhando na tela aí, por favor, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, está escrito assim: E aconteceu no dia seguinte que Jesus ia a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia o cidadão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderaram o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém, irmãos? Que todos digam graças a Deus. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Coloque a sua mão direita sobre a altura do seu coração, toda a igreja. Por um instante eu quero que você feche os seus olhos aqui na presença de Deus. Feche os seus olhos por um minuto aí na presença do Senhor Jesus. Com seus olhos fechados, mão direita sobre o teu coração, comece a pedir a Deus agora que Ele venha preparar você para ouvir esta palavra. Os irmãos que estão acompanhando o culto online também, você que está em casa e tirou esse tempo para poder estar acompanhando esse culto, eu peço a você que permaneça aí até o final desta palavra, porque eu creio que Deus ele vai falar, e quando Deus ele fala, algo acontece. Então eu creio que coisas grandes vão acontecer nesta manhã de hoje, diante da palavra que será ministrada aos nossos corações. Meu Deus querido, meu Pai amado, mais uma vez, Senhor, aqui nós estamos diante da Tua presença. Mais uma vez eu venho colocar a minha vida inteiramente à disposição do Senhor. Meu Pai, eu sei que se o Senhor falar aqui nesta manhã, pessoas serão curadas e libertas. Eu sei que se o Senhor falar aqui hoje, famílias serão alcançadas e serão transformadas pelo poder da Tua glória. Então por isso eu te peço, meu Pai, que a voz venha a ser a minha, mas que a palavra venha a ser a do Senhor. Fale e não se cale nesta manhã de hoje. Prepara o coração da Tua igreja, prepara o coração do Teu povo, meu Deus Todo-Poderoso, que a Tua palavra venha encontrar lugar dentro de cada um deles, e que a Tua palavra vá e se cumpra no objetivo pelo qual ela será mandada, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, igreja? Quantos acreditam que esta que nós lemos é a palavra do Senhor? A mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias, aplaudam bem forte aí, adorando, glorificando o nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus nesta manhã de hoje. Amém, igreja? Irmãos, mais uma vez nós estamos reunidos na presença de Deus, hoje nesta manhã de domingo, para estarmos adorando ao Pai por aquilo que Ele é na nossa vida. Hoje nós estamos aqui também para estarmos
entrando em comunhão com Deus através do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus. Hoje é dia de campanha, dia de nós consagrarmos a nossa família no altar de Deus. Estamos no mês de maio, e mês de maio é mês da família, e nós realizamos aqui na igreja Santuário dos Anjos o propósito da família segundo o coração de Deus, onde nós ministramos a bênção do Salmo 128 sobre a vida de cada um dos irmãos. Eu acredito que verdadeiramente o nosso Deus, Ele preparou esse dia de hoje, não apenas para abençoar as nossas vidas, mas para abençoar também as nossas famílias, para a glória do Senhor Jesus. Amém, igreja? Hoje também é dia das mães, é dia de estarmos homenageando e orando por todas as mães que estão aqui presentes, que estão sendo também apresentadas através de seus filhos. E devido a esse dia tão importante, que é o dia das mães, o Espírito Santo, Ele colocou no meu coração esta palavra para compartilhar com vocês. E essa palavra, ela fala exatamente a respeito de uma mãe. Uma mãe que, segundo a Bíblia Sagrada, estava enfrentando talvez o maior desafio da sua vida. Uma mãe que, segundo a palavra de Deus, estava caminhando para sepultar, para enterrar o seu único filho. Eu observo por meio da palavra de Deus que esta mulher nesse dia, ela não tinha nenhum motivo para sorrir. Essa mãe nesse dia, ela não tinha nenhum motivo para se alegrar. Porque a Bíblia diz que além dela estar indo enterrar o seu único filho, ela é uma mulher viúva. Significa que há tempos atrás ela já havia sepultado alguém. Significa que há tempos atrás ela já havia enterrado alguém que era importante na vida dela, o seu esposo. E agora ela está indo enterrar e sepultar o seu filho, o único filho. Eu imagino que durante a trajetória dessa mãe, enquanto ela caminhava ao lado daquela multidão, haviam muitos questionamentos na mente e no coração desta mulher. Talvez os questionamentos que ela fazia era: por que comigo? Por que o meu filho? Por que agora? Por que tão jovem? Porque quando eu e você estamos diante de desafios, quando eu e você estamos diante de problemas e situações que são maiores do que nós, surge dentro de nós também alguns questionamentos. Nós também perguntamos o porquê que isso tem que acontecer logo comigo, o porquê que isso teve que acontecer logo agora. E muitas das vezes existem perguntas que não têm resposta. Por mais que você questione, por mais que você pergunta, muitas coisas você não vai conseguir compreender. Muitos questionamentos você não vai conseguir ter uma resposta ou uma explicação que justifique o que você está vivendo, ou que pelo menos amenize a dor que você está sentindo. Principalmente quando se trata da dor da perda. Principalmente quando se trata de uma mãe que está indo sepultar o seu filho. Porque aqui, meus irmãos, ela não está indo simplesmente enterrar um filho. Aqui essa mãe está indo enterrar um sonho. Mais do que isso, ela está indo enterrar a sua esperança. Porque como o marido dela já havia morrido, e como aquele filho era único, ele era a única esperança que esta mulher tinha. E agora a esperança dela está indo ser enterrada. Agora imagine você o quanto essa mulher chorava. Imagine você o quanto ela se lamentava e questionava o motivo da dor que ela estava sentindo, o motivo da perda que ela estava vivendo. Eu estou falando isso com vocês, é porque sempre eu tenho acompanhado alguns funerais. Eu posso dizer para você que o culto mais difícil de estar celebrando é um culto fúnebre, onde nós nos deparamos com pessoas que estão tomadas pela dor, pelo sofrimento.
Pessoas que estão cheias de perguntas e sem obter resposta. Essa semana mesmo, uma das nossas irmãs aqui, a irmã Maria de Paula, ela perdeu um neto, jovem. E quando eu estive ali para estar levando a palavra, para estar orando pelas pessoas presentes, eu me deparei com pessoas desesperadas diante da dor da perda. Porque foi algo muito rápido. O rapaz internou no domingo, quando foi na segunda-feira faleceu, quando foi na terça-feira foi sepultado. Quando eu cheguei, eu encontrei uma avó desesperada, eu encontrei uma mãe em plantos, eu encontrei tios, sobrinhos, completamente desesperados diante daquela situação e perguntando: por quê, pastor? A irmã, quando eu cheguei, me abraçou e falou: pastor, quando ele foi internado, eu nunca imaginei que iria terminar desse jeito. Mesmo quando os médicos nos chamaram na tarde de ontem para dizer que eles estavam numa situação que não tinha mais jeito, a medicina fazer nada, ainda assim eu acreditava que Deus poderia fazer um milagre, mas Deus não fez. Por que eu tinha que estar enterrando o meu neto tão jovem logo agora? E eu confesso a vocês que é uma pergunta que a gente não tem resposta. E tudo que às vezes nós falamos para uma mãe, para uma avó, numa situação dessa, diante das lágrimas que estão derramando, é exatamente isso. Você tem que chorar mesmo. Você tem que colocar para fora, você tem que desabafar, você tem que derramar lágrimas. Porque senão você vai ser acometido de uma depressão. Então chora, desabafa. Você está no seu direito, afinal de contas é uma perda muito grande que você sofreu. Só que muitas das vezes Jesus ele vai na contramão daquilo que nós pensamos ou falamos. Enquanto nós aconselhamos alguém diante da dor da perda, está chorando, a está colocando para fora, a Bíblia diz que Jesus, quando ele se encontra com aquela mulher na entrada da cidade de Naim, Jesus ele vê ela chorando. A mulher está desesperada, ela está indo a enterrar o seu único filho. A Bíblia diz que quando Jesus ele olha e vê ela chorando, ele se move de íntima compaixão. E quando Jesus se aproxima da mulher, o que Jesus fala com ela é algo surpreendente. Jesus chega e fala: não chores. Consegue entender isso? Jesus chega e fala para a mulher: não chores. Jesus chega e fala para ela: para de chorar, para de sofrer, porque as lágrimas dela representavam o sofrimento que ela estava sentindo. E Jesus está chegando e está falando: não chores. Como que pode? Jesus está falando para uma mãe que está indo enterrar o seu filho, o seu único filho. Jesus está falando para uma mulher que tempos atrás havia enterrado o marido e agora está indo enterrar o filho. Jesus está chegando e falando: não chores. Mas por que Jesus está falando isso? Porque aqui, meu irmão e minha irmã, quem está falando para essa mulher não é um homem. Quem está falando para essa mulher é aquele que tem poder sobre a vida e que tem poder também sobre a morte. Quem está falando para ela: não chore, é aquele que tem lenço para enxugar as lágrimas dela. Quem está falando para ela: não chore, é aquele que está prestes a realizar o maior milagre da vida daquela mulher. E sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante que esta mulher não pede nada para Jesus. Essa mulher não vai até Jesus. Essa mulher talvez ali diante daquela situação ou naquele momento, ela não faz uma oração, porque afinal de contas ela já está indo enterrar a esperança dela. Ela já não tem mais esperança. Ela sabe que o filho já está dentro de um caixão. Mas sabe o que fez Jesus ir até aquela mulher? Sabe o que levou Jesus diante dela para dizer: mulher, não chore? Foi as lágrimas dela, foi as lágrimas daquela mãe que
parar. Foi as lágrimas daquela mãe que fez Jesus ir até a mulher e dizer: mulher, não chores. Deixa eu dizer para você, eu sei que tem situações e tem momentos na nossa vida que nós não conseguimos nem orar, nem falar com Deus, mas muitas das vezes as nossas lágrimas são respondidas mais rápido do que a nossa oração. Só que o problema é que às vezes nós choramos diante de pessoas erradas. O que eu quero que você entenda aqui nessa noite, que enquanto a mulher estava chorando só diante da multidão que a acompanhava, a situação era a mesma. Ela estava caminhando para enterrar o filho dela, mas na hora que ela chorou diante de Jesus, quando Jesus viu as lágrimas dela, Jesus se moveu de íntima compaixão e Jesus foi lá e fez o maior milagre da vida dela. O que eu quero que você entenda é que talvez você tenha chorado, mas tem chorado no lugar errado, tem chorado, mas tem chorado diante de pessoas erradas. Experimente chorar diante da presença do Senhor Jesus, experimente derramar as suas lágrimas no altar. Você vai ver que Jesus vai vir ao teu encontro, Jesus vai tocar em você e vai dizer: ei, não chore, ei, para de sofrer, porque aquele que tem poder para mudar a tua história acabou de chegar. Ah, pastor, por que eu não vou chorar mais? Porque Jesus vai tocar em você, Jesus vai entrar na tua vida. Aleluia! Você precisa entender que quando Jesus ele chega, ou no lugar que Jesus ele chega, a dor vai embora. No lugar que Jesus ele chega, a tristeza vai embora. A Bíblia chega a dizer que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Está entendendo? A Bíblia está falando de duas multidões. Uma multidão está com Jesus, e a multidão que está com Jesus está eufórica, está feliz, está alegre, está glorificando porque estão vendo sinais e milagres. A multidão que está com Jesus acabou de ver Jesus liberando uma palavra sobre o servo de um oficial, e aquele servo apenas pela palavra de Jesus ser curado. Então eles estão cheios de alegria. A uma parte da multidão que está acompanhando Jesus acabara de serem escolhidos para serem discípulos dele, então eles estão celebrando. Mas a Bíblia diz que tem uma outra multidão, e a outra multidão está com a mulher que está indo enterrar o seu filho, e a multidão que está com a mulher está tomada de tristeza, de lágrimas, de sofrimento. E Jesus, quando ele vê que aquela mulher está sofrendo, a Bíblia diz que ele sente compaixão dela. O que significa isso, pastor? Significa que Deus ele olha para cada um de nós como indivíduo. Deus não nos vê como todo, Deus ele nos vê individualmente. Deus ele olha para você e ele conhece a situação de cada um de vocês que estão aqui hoje. Deus ele sabe tudo o que você está passando. Talvez alguém fala: pastor, se Deus sabe, por que ele não se importa comigo? Eu quero te dizer que ele se importa sim. Da mesma forma que Jesus se moveu de íntima compaixão para com aquela mulher, ele se move de íntima compaixão para com você, porque Jesus ele não é apenas Deus, mas ele é Pai, e o Pai que é Pai, ele conhece a dor de um filho, e ele faz de tudo para amenizar essa dor. Eu estou dizendo para você que às vezes nós servimos a Jesus somente como nosso Deus, mas você tem que entender que além de Deus, ele é também o seu Pai. Como Deus, ele quer que você obedeça a ele, mas como Pai, ele quer enxugar as suas lágrimas, ele quer mudar a sua história. Como Pai, ele quer chegar e te abraçar e falar: ei, para de chorar, porque eu tenho solução para você. Mas aí você tem que tomar uma decisão, porque o problema é que às vezes nós queremos ficar somente no meio da multidão que não faz parte da multidão que está com Jesus. Às vezes nós estamos diante de Jesus, mas queremos continuar chorando, nos lamentando, sofrendo. Queremos fazer parte da multidão que não anda com ele. Só que Jesus trouxe você aqui na manhã de hoje para dizer que é hora de você mudar de lado, é hora de você sair da multidão que está andando sem Jesus e começar a andar na multidão que anda com Jesus. Porque quando você anda com Jesus, a sua vida muda. Quando você anda com Jesus, Deus ele muda as coisas de lugar. Quando você anda com Jesus, Deus ele faz tudo diferente na sua vida. Você pode até chegar para Jesus, se aproximar de Jesus lá embaixo, lá no chão, derrotado,
quebrado, falido, sofrendo, mas quando você chega diante dele, ele pega você, ele te levanta, ele te coloca de pé, ele te abraça, ele fala: não chore mais, porque eu estou aqui. Aleluias. A Bíblia diz que quando Jesus ele chega perto da mãe, Jesus fala para ela: não chores. A multidão que está ali certamente estão observando e querem ver o que vai acontecer. Jesus ele toca no esquife, ele toca na alça do caixão e o funeral para. Aqueles que estão levando o caixão, eles param. E todos que estão ali certamente só querem saber o que Jesus vai falar ou o que Jesus vai fazer. E quando Jesus ele abre a boca para falar, ele vira para aquele jovem e ele fala: jovem, levanta-te. A Bíblia diz que na mesma hora aquele que estava morto se assentou do caixão. Ou seja, ele ressuscitou. E a Bíblia diz que Jesus pega ele e o restitui à sua mãe. Agora eu fico imaginando, eu quero que você pense comigo. Aquela mãe estava tomada pelas lágrimas porque estava indo sepultar o seu filho. E agora o filho morto, que era o motivo das lágrimas dela, está assentado e a Bíblia diz que ele está falando, ele está conversando. O filho que estava morto, agora a mãe está olhando para o mesmo filho e ele está vivo. Agora imagine, a mãe já não tem mais motivo para sofrer ou para chorar. Imagine que aquela dor, aquele sofrimento, aquela tristeza se transformou numa grande alegria. Aquela multidão que chorava, agora pelo encontro que tiveram com Jesus, estão sorrindo. A multidão que estava desesperada diante da dor da perda, agora estão glorificando o nome do Senhor e estão dizendo: um grande profeta está entre nós. Deus visitou o seu povo. Aleluias. Eu quero que você entenda que esse mesmo Jesus, ele está aqui nesta manhã de hoje. Eu sei que tem pessoas aqui que talvez chegaram aqui nesta manhã, entraram aqui nesse culto e você talvez tem motivos para chorar, talvez você tem motivos para sofrer, porque talvez a sua vida não está nada fácil, talvez os problemas que você tem enfrentado na sua família não estão nada fácil, talvez você já fez de tudo para resolver algumas situações e não está conseguindo resolver nada, talvez você está aqui e o seu coração está aflito, porque você deixou alguém em casa que talvez ultimamente tem gerado muitas preocupações e tem lhe dado muito trabalho. Talvez você está aqui nesta manhã de hoje, mas tem um familiar seu que você olha e aparentemente está perdido e não tem mais jeito. Essa mãe estava indo enterrar o seu filho, já não tinha mais jeito, humanamente falando. Essa mãe estava indo enterrar o seu sonho, a sua esperança, mas Jesus chegou e falou: não chore. Jesus foi lá e tocou e falou: jovem, levanta-te. Jesus, ele chegou com a ressurreição, com a vida para aquele jovem. Eu quero que você entenda que esse mesmo Jesus, ele está aqui e ele sabe que você tem motivo para estar sofrendo, para estar triste, para estar preocupado, para estar angustiado. Jesus sabe que você veio para o culto, mas preocupado com a situação que você tem que resolver amanhã, pois Jesus está mandando eu te dizer nesta manhã de hoje que no lugar desta preocupação vai vir provisão dele para a tua vida. No lugar da sua tristeza vai vir alegria sobre a tua vida. Jesus está mandando eu te dizer aqui hoje que talvez o diabo já estava preparando o funeral na tua casa, mas no lugar do funeral vai ter festa, no lugar do funeral vai ter glória a Deus, vai ter aleluia, porque Jesus vai mudar o cenário, Jesus vai mudar a situação, aleluia. Jesus vai mudar a situação.
Você vai saber que o Filho de Deus é contigo, que o Filho de Deus te visitou. A Bíblia diz que aquele povo que estava chorando, aquele povo que estava sofrendo, agora estão glorificando o nome do Senhor e estão dizendo: tem um grande profeta entre nós. Não, ele não é apenas um profeta, o Senhor Deus decidiu nos visitar, é Deus que está entre nós. Eu quero que você entenda, Jesus foi Ele quem decidiu trazer você aqui nesta manhã de hoje. Sabe por que Ele te trouxe aqui, mãe? Porque Ele viu as suas lágrimas. Você achou que não tinha ninguém vendo, mas Jesus, Ele estava vendo. Jesus, Ele viu você no meio da multidão, e Jesus se moveu de íntima compaixão por você, e Ele te trouxe aqui para te falar: não chore mais, chega de chorar, enxugue as suas lágrimas, porque eu vou mudar a sua história. O funeral está cancelado, no lugar do enterro vai ter festa, no lugar do funeral vai ter comemoração. Todos vão ter que saber que eu sou Deus na tua vida, é o que o Senhor está dizendo. As pessoas irão olhar para você e irão dizer: foi Deus quem visitou ele, foi Deus quem visitou ela. Vão saber que você serve um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que quando chega o diabo tem que bater em retirada. Ei, esse Deus está chegando na sua casa hoje. O diabo que está se levantando lá vai ter que sair. Esse Deus está chegando hoje lá no seu local de trabalho. O diabo que está se levantando lá vai ter que sair no nome do Senhor Jesus. Esse Deus está chegando hoje na sua saúde. Esta doença vai ter que sair, a cura vai chegar no nome do Senhor Jesus. Onde Jesus chega, tudo muda. Jesus chegou na sua vida. Se prepare para viver mudança, se prepare para glorificar o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Glorifica Ele, a igreja, porque Ele chegou para te dar vitória hoje. Aleluia! Jesus chegou para te dar vitória. Jesus chegou para mudar a sua vida. Jesus chegou para transformar as lágrimas em riso, para transformar a perda em ganho. Jesus chegou para transformar o seu mal em bem, creia nisso. Jesus, Ele é o único que pode mudar histórias. Não importa o cenário, não importa a situação. Talvez você está cheio de porquês, cheio de perguntas sem resposta. E tem pergunta que você não vai ter resposta mesmo não. Você só vai ter que confiar no trabalhar de Deus. Você só vai ter que saber que Deus está no controle. Você só vai ter que saber que na hora certa Deus vai agir. Na hora certa Deus vai fazer o que precisa ser feito. E enquanto isso, pastor, enquanto isso, continue confiando no Senhor. Ah, pastor, e se eu tiver de chorar? Chore na presença daquele que tem lenço para enxugar as suas lágrimas. Chore na presença daquele que pode transformar as suas lágrimas em riso. Eu sei que talvez você tenha motivo, mas você não pode derramar as suas lágrimas ou derramar a sua dor diante de quem não tem remédio para você. Se derrama na presença do Senhor Jesus hoje. Ele vê a tua lágrima e Ele se compadece de ti. Ele vem ao teu encontro e Ele te abraça para mudar a sua história. Creia que hoje Jesus está mudando histórias aqui em nosso meio para a glória do seu nome. Creia que Jesus está nos visitando aqui hoje para fazer maravilhas em nossas vidas para a glória do nome dEle. Quem crê, levante a mão e diga glória a Deus. Digam aleluias.